Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com o Linha de Passe, Linha de Casa, logo depois da emocionante decisão por pênaltis que classificou o Racing às quartas de final da Libertadores e eliminou o Flamengo. Nesta noite de terça-feira foram duas eliminações brasileiras, enfrentando adversários argentinos. O Flamengo, será o primeiro assunto do Linha de Passe, foi eliminado pelo Racing nos pênaltis depois de 1-1 no tempo normal e perdeu lá na Argentina, foi derrotado 1-0 pelo River Plate. O Atlético Paranaense também deu adeus à competição. Noite feliz só para santistas. O Santos conseguiu sua classificação, mesmo perdendo na Vila Belmiro, foi derrotado pela LDU, mas por ter marcado 2 gols fora de casa na semana passada, o Santos se classifica. É isso, a noite promete, o programa vem quente, logo depois do intervalo a gente volta. O primeiro assunto, repito, é a classificação do Racing, a eliminação do Flamengo. Até já! Estamos de volta com o Linha de Passe, Linha de Casa, para você participar, é a nossa hashtag à sua disposição. Estou com o Jean Oddi, Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e daqui a pouquinho com o Mauro César Pereira, que estava na transmissão. Estava lá com o pessoal do Fox Sports na transmissão de 1 para o Flamengo, 1 para o Racing. João Guilherme comandou o jogo ao lado de Zinho e o Simon, Carlos Eugênio Simon, estava o Mauro César, que daqui a pouco se juntará a nós, estará também nessa edição do Linha de Passe. O Flamengo foi eliminado, Jean Oddi, uma eliminação pesada e um peso muito grande também para o Rogério Ceni. Afinal de contas, é lógico, a culpa dele, né? O quanto o Rogério Ceni foi culpado por esta eliminação, a gente vai discutir ao longo do programa, mas tem um peso danado, 2 eliminações. O Mauro tá chegando ali, se ajeitando já também. 2 eliminações do Rogério Ceni, dias depois de ter chegado ao Flamengo. Boa noite, Jean. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Sem dúvida nenhuma, né? A gente já vê o nome do Rogério Ceni ser muito citado aí como responsável pela eliminação. Eu, assim, olhando para o que foi o jogo, primeiro há uma coisa sobre a qual para mim não há dúvidas. É muito mais demérito e incompetência do Flamengo do que mérito e competência do time do Racing, né? O Flamengo foi absolutamente incompetente numa série de questões. O Rogério Ceni, para mim, é uma delas. Vamos ouvir quais vão ser as justificativas em relação às substituições, mas antes mesmo das substituições, eu acho que a gente pode citar os absurdos gols perdidos pelo Flamengo no primeiro tempo, né? Então o Flamengo perdeu muito gol, o Flamengo teve um jogador expulso que, evidentemente, essa expulsão foi determinante, né, para o resultado. Aí acho que entram os erros, acho que a gente pode chamar de erros se ele não justificar do ponto de vista físico, né? Porque uma coisa é você tirar o Arrascaeta e eventualmente atribuir a questão física. Se não me engano, desde que voltou ele jogou uma partida apenas durante os 90 minutos, mas aí você tira o Arrascaeta e tira também o Everton Ribeiro, quer dizer, os dois caras que têm mais capacidade criativa no time. É difícil entender realmente as substituições, né? Você tem aí do outro lado um grande responsável também, que é o Arias. O goleiro do Racing fez grandes defesas, é verdade, o que não exime o Flamengo de ter perdido os gols que perdeu, né? O Vitinho principalmente no primeiro tempo. E aí, sabe, mesmo com o Racing não se aproveitando da vantagem numérica, o Flamengo não conseguiu o que tinha, acho que a obrigação de conseguir pela diferença técnica entre os dois times. Não tinha obrigação, evidentemente, depois de ter um jogador a menos, mas foi buscar o empate. E aí nos pênaltis, para mim esse é o principal mérito do time do Racing, né? Pênaltis perfeitos, né? Todos cobrados perfeitamente. E também, repito, a atuação do Arias durante os 90 minutos foi muito bem, o goleiro do Racing. De resto, a gente viu muita pouca coisa do Racing e é aqueles resultados que o futebol permite que aconteçam, né? Você cria uma chance, chega uma vez e acaba fazendo. Mas isso não exime o Flamengo por toda a incompetência que teve nos 90 minutos.
Aliás, né, Mauro, bem-vindo também ao Linha de Passe. Se tem uma marca registrada até agora, além das 2 eliminações, essa curta passagem do Rogério pelo comando do Flamengo, essa marca são os gols perdidos, né? Porque foram vários com Gabigol, principalmente no Maracanã contra o São Paulo, na Copa do Brasil, em jogo recente do Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique desperdiçando várias oportunidades. Hoje, digamos que ficou mais dividida a perda dos gols, mas principalmente o Vitinho, né? Hoje perdeu uma série de chances claras que poderiam ter transformado a vida do Flamengo numa vida um pouco mais confortável. É muito gol perdido, chances criadas e muitos gols desperdiçados pelos atacantes do Flamengo. Bem-vindo, Mauro. Salve, Paulo, companheiros, fãs de esportes. Pois é, acho que o trabalho do técnico é tentar fazer o time jogar. E o trabalho dos jogadores é executar em campo aquilo que foi preparado. O Flamengo criou situações, mas novamente foi o arame liso, né? Eu tenho aqui um dado aqui que o Ricardo Spinelli do Dato ESPN acabou de colocar na rede social. Ele escreveu: Flamengo é o time brasileiro que mais cria chances claras de gol, mas é o segundo pior em aproveitamento. Desde novembro, o time teve 31 chances claras, 6 a mais do que o Grêmio, que é o segundo desse ranking, e só que dessas chances só marcou 6 gols. 19,4%, só é melhor que o Coritiba, que é um dos times da zona de rebaixamento. Ou seja, o Flamengo hoje na Libertadores fez o que faz sempre, faz no Brasileiro, fez na Copa do Brasil, ele cria e desperdiça oportunidades. Os gols que o Vitinho perdeu hoje, a furada do Bruno Henrique logo no primeiro ataque, numa bola que o Felipe Luiz cabeceia, o Gustavo Henrique consegue desviar e o Bruno Henrique fura na pequena área. O gol que o Vitinho perde na passe do Arrascaeta no final do primeiro tempo é inaceitável. É impressionante. Ele teve a bola sob seu domínio, teve tempo, pôde escolher como finalizar e rolou a bola pela linha de fundo. Então foram várias oportunidades perdidas e o Racing, eu acho que flertou muito com o perigo até sem necessidade. Porque o Flamengo, depois das saídas dos 2 meias, e aí eu acho que o Rogério se associou aos jogadores que perdem os gols quando ele resolve fazer mudanças muito questionáveis, para dizer o mínimo, tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro e deixa o Vitinho, realmente não tem explicação. Aí ficou um jogo totalmente aleatório e o Racing, mesmo quando o Nery Domingues se machucou um zagueiro, colocou o Orban, outro zagueiro. Ele poderia até ter tentado uma outra alternativa, o BKSS, colocar o time um pouco mais com a posse de bola, afastar o Flamengo da sua área, mas não, continuou chamando o Flamengo para a sua área e numa dessas bolas alçadas, o Arão acabou empatando o jogo e aí fomos aí para a disputa de pênaltis. Mas também acho que o técnico do time argentino poderia ter administrado melhor o resultado, porque o Flamengo naquela altura era uma grande bagunça, né? O que vai acontecer agora? O Flamengo tem um problema seríssimo com essas 2 eliminações, Copa do Brasil e Libertadores, na parte financeira. Isso compromete, inclusive, o planejamento para a contratação do Pedro. O ambiente político é muito tenso, especialmente com a inexplicável nomeação de Guilherme Kroll, agora 2, 3 dias, para a vice-presidência de esportes olímpicos do clube, um dirigente que discursa a favor de Patrícia Amorim, um dirigente que criticava há poucos anos a política de recuperação financeira do Flamengo, ou seja, o torcedor, o associado, muito preocupado com a volta de velhos personagens que levaram o Flamengo a um buraco danado antes dessa grande reviravolta, isso tudo diante do absoluto silêncio de Rodolfo Landim, o presidente que vibrava em Lima com o título de campeão. Vejamos se agora ele vai aparecer para dar alguma entrevista e explicar o inexplicável que é essa nomeação desse dirigente. Politicamente, os bastidores vão ferver, nos cofres vai faltar dinheiro, a contratação de Pedro vai depender agora de alguma outra mirabolante saída, num ano em que todos os clubes de futebol do mundo perdem muita grana, deixam de faturar por conta da pandemia, e esses resultados colocam o Flamengo numa situação muito delicada, né? Muito delicada. O ano passado, contra o Emelec, passou dos pênaltis, e aí foi o conto de fadas, mas dessa vez não aconteceu. Não é todo ano que acontece de tudo dar certo, e agora serão dias bem complicados para o Flamengo na política, nos bastidores e também no futebol, claro, porque os jogadores ficam pressionados agora a fazer uma campanha de campeão do Brasileiro. Com todo esse investimento, no mínimo, eles ficam obrigados a brigar pelo título nacional. E por todo esse investimento, o prejuízo financeiro também, né? Em pouco tempo, em poucos dias, o Flamengo eliminado de 2 competições absolutamente rentáveis. É lógico que o torcedor não quer saber de dinheiro agora, nesse momento, tá triste, tá cabisbaixo o torcedor do Flamengo pelas 2 eliminações de sequência, principalmente a dessa noite, mas tem mais essa também, né, Pedro Ivo? Olá! Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, ao fã de esporte em casa. Você citou muito bem o prejuízo financeiro, só que eu acho que tem um outro prejuízo também igualmente importante aí, que é o prejuízo de ambiente. O Flamengo remou, lutou, trabalhou bastante durante anos para atingir aquele patamar de um ambiente muito tranquilo,
onde se brigava por todos os títulos, onde o vestiário estava absolutamente controlado, onde tudo parecia dar certo na Gávea. E me cheira um pouco a uma chamada, sabe, uma situação um pouco talvez de um fim de um ciclo vitorioso. Não é que tudo daqui para frente vai descambar a dar errado, mas aquele ciclo de boas notícias o tempo inteiro, 100% de situações positivas, agenda positiva, eu acho que com essa queda na Libertadores, não só ela, mas somada à queda recente à Copa do Brasil, talvez comece a virar a chave por muito do que o Mauro já falou. Não é somente a situação dentro de campo. Temos agora uma situação só para ficar ali no vestiário. O goleiro que deveria talvez ser a grande aposta do Flamengo, talvez ser o grande herói do Flamengo, ser o cara que estivesse talvez mais concentrado, não vive seu melhor momento nos bastidores, não tem nem contrato renovado, não sabe se fica para o ano que vem. Obviamente o treinador vai começar a conhecer o que é Flamengo, vai ser cobrado por ter tirado a Arrascaeta, por ter tirado o Everton Ribeiro, por mais que possa ter uma justificativa de criação do Vitinho, participação, mas vai começar a entender o que é o peso de um Flamengo. E fora dali também, fora do ninho do urubu, é óbvio que vai ferver, o ambiente da Gávea vai ferver porque a diretoria vai querer achar um culpado, vai querer servir alguma cabeça na bandeja por conta de duas eliminações que não estavam no script. A verdade é essa. Iniciamos 2020 querendo saber se o Flamengo teria fôlego para brigar por todos os títulos do ano. Estamos terminando aqui com o Flamengo tendo que brigar, tendo que buscar obrigatoriamente o título brasileiro, fora de Copa do Brasil, fora de uma Libertadores, nas oitavas de final, é bom que se diga, não é que caiu na semifinal. Então, assim, parece que a coisa tende a mudar radicalmente. O tal ambiente favorável, onde tudo dava certo no Flamengo, vai talvez sofrer um pouco de mudança, não digo nem exatamente pelos jogadores, pelo treinador, mas acho que o ambiente, talvez a vice-presidência, talvez algum cargo ali possa ser remanejado para dar alguma justificativa, porque a gente já sabia há alguns dias, o Mauro vinha contando no blog dele, nas redes sociais aqui no programa, que o ambiente era um pouco tumultuado. E está muito enganado quem acha que fora de campo não influencia dentro de campo. Não era aquele Flamengo no mar de rosas, sabe, um sonho exatamente, começa a impactar. E a eliminação de hoje, que a gente ainda vai debater muito aqui dentro de campo, o que aconteceu, por que aconteceu, óbvio que talvez tem um potencial muito grande de virar essa chave, infelizmente para o torcedor, que claro queria essa vaga. Boa noite, Vitor Birner, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu fiquei ouvindo com muita atenção o que os colegas disseram. Eu vou ponderar um pouco em cima dessas opiniões. Se há alguma influência externa e isso está atrapalhando no futebol, há um fracasso do Landim e o enfraquecimento do Marcos Braz, que contratou Rogério Ceni, vale lembrar, para se classificar na Copa do Brasil, se possível, e com certeza para ir adiante na Libertadores, porque se acreditava que com o Domi não seria possível. O Flamengo caiu nas duas competições, rapidamente. Criou muitas chances hoje? Sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, o Vitinho foi contratado por uma fortuna. E eu acho que na dinâmica de jogo, na contribuição ao coletivo, e em muitas questões do jogo, ele realmente foi bem. Mas na finalização não foi. E como disse o Mauro, é um reflexo do que vem acontecendo na temporada. Salvo engano, ele marcou 2 vezes na temporada. O que é muito pouco para o jogador que custou o quanto ele custou, que já tem um bom tempo no clube. Ele não chegou ontem. Já deu tempo de se adaptar, né, de se acostumar com a camisa, com a pressão que é jogar no Flamengo, né, participou de uma campanha vencedora no ano passado. Então está na hora de começar a decidir os jogos também. Não está decidir porque é preguiçoso ou porque não está concentrado, ao contrário. Então não está conseguindo, está falhando na hora H. Coletivamente, o Flamengo pegou um Racing que me surpreendeu, porque jogou de uma maneira muito defensiva, a equipe argentina, e esse Flamengo teve uma semana inteira para se preparar para o jogo. Podia render um pouco mais. E principalmente, vendo a situação se complicar, porque pode tomar um gol, isso é da partida, o Flamengo toma gols em quase todos os jogos, nenhuma surpresa há, o Flamengo toma o gol, o treinador deveria ter alternativas. E a alternativa que ele tinha não era alternativa. Né? Um técnico, que eu repito, né? É um técnico em formação extremamente promissor, que fez um monte de erros no São Paulo, piores do que hoje, né? Mas passou batido porque jogaram toda a culpa da diretoria, porque demitiram o técnico que estava na zona do rebaixamento depois de perder um jogo para o Flamengo. Foi no Fortaleza, onde teve tempo, onde é inquestionável, e chega num clube onde ele é mais uma pessoa importante, porque nenhuma pessoa é maior que o Flamengo, nem o Zico é maior que o Flamengo. Então não vai ser o Rogério, que tem uma história grande no São Paulo, que vai ser maior que o Flamengo. E hoje as decisões dele têm que ser discutidas, porque o Flamengo não foi eliminado só porque o Rogério errou nas alterações. O Flamengo foi eliminado por uma série de fatores, porque você não cai diante de um time tecnicamente tão inferior que o seu, mesmo vestindo uma camisa gigante como a do Racing, só porque o técnico erra ou só porque
o jogador perde o gol, ou só porque o time toma gols todos os jogos, é um pacote. E esse pacote levou o Flamengo a ter, do ponto de vista esportivo, uma noite, mesmo jogando melhor que o Racing, catastrófica somada à eliminação da Copa do Brasil. Porque restou o Campeonato Brasileiro, que é muito importante, que é um torneio de regularidade, onde o Flamengo tem o melhor elenco, agora terá tempo para treinar, e por isso, como disse o Mauro, o Campeonato Brasileiro virou obrigação para o Flamengo. Para esse elenco do Flamengo e comparando na comparação com os demais elencos do futebol brasileiro. E claro que agora já tem um monte de torcedor falando que tá vendo, vocês enchiam a bola desse elenco do Flamengo, cadê o elenco milionário, cadê o elenco? O elenco é muito bom, continua sendo muito bom. O elenco é absurdo, você tem dois times... É outro patamar, Jean. E é mesmo. E é mesmo. É um elenco de um outro nível mesmo. Então, assim, eu até falei aqui um outro dia que, olhando, né, para as relações entre elencos nas ligas europeias, só na França você tem uma diferença maior do primeiro para o segundo elenco, vamos dizer assim, do país. Portanto, a hora que o Flamengo é eliminado da Libertadores, é eliminado da Copa do Brasil e continua assim tendo o melhor elenco, eu acho que nesse caso é obrigação, sim, é obrigação. Você tem condições de jogar um futebol que evidentemente você não mostrou até agora, e aí existem 1000 motivos para isso, né? O Birner falou, e eu falei também no começo do programa, sobre o pacote que eliminou o Flamengo hoje, isso é uma coisa, né? Então tem gol perdido, tem substituição, tem atuação monumental do Arias, tem a expulsão do Rodrigo Caio, hoje tem um monte de coisa. Agora, existem vários motivos, também é um pacote que fez com que o Flamengo não jogasse bem ou como se imaginava nessa temporada até agora, né? São vários os motivos, a troca de treinadores, né? Então assim, ou o Flamengo errou ao contratar o Domi ou errou ao demitir o Domi, me parece que errou mais ao contratar. Depois tem as questões extracampo das quais o Mauro e o Pedro já falaram bastante. Você tem, evidentemente, o surto de Covid que tirou jogadores muito tempo, seleção e tudo mais. Agora, hoje, por exemplo, você não pode jogar nas costas dos desfalques. Então dizer que, bom, mas se o Pedro e o Gabigol tivessem em campo, o Flamengo teria feito os gols que perdeu. Pode até ser. Só que o Flamengo montou um elenco justamente para não depender de 1 ou 2 jogadores. E tinha em campo hoje jogadores de altíssimo nível, né? Então eu acho que a partir do momento que o contexto é esse, a gente apontava tanto o Atlético como um forte candidato ao título brasileiro, e ainda aponta pelo fato do Atlético não ter mais nada para disputar. Pois bem, agora o elenco mais forte do Brasil, para mim ainda indiscutivelmente o mais forte do Brasil, não tem mais nada para disputar. Então, nesse caso, eu não acho absurdo que se use o termo obrigação, não, Paulo. E de certa forma, né, Mauro, a gente fala aqui sobre, o Jean acabou de dizer, os desfalques não podem ser desculpa para a eliminação pelo elenco que tem o Flamengo. E ao contrário, ontem nós analisávamos a volta, um reforço, a volta do Rodrigo Caio, e ele acabou sendo um dos responsáveis também pela eliminação, deixando o Flamengo com 10 jogadores. Não que o Flamengo parecia ter mais jogadores que o Racing depois da expulsão, tá? Mas o Rodrigo Caio leva um cartão no primeiro tempo e depois comete uma falta claríssima para cartão no segundo tempo, né, longe da área do Flamengo, ninguém ali do Racing estava escapando para fazer um gol e tal. Ele vai para uma entrada que estava na cara que seria para o segundo amarelo e acaba sendo expulso. É por isso que a responsabilidade da eliminação ela fica repartida por vários personagens, né? O Rodrigo Caio, inclusive. E, aliás, o Lisandro Lopes tomou o cartão vermelho, o Tuller, por uma falta do Lisandro Lopes, na Argentina, já no final do jogo, e agora o Rodrigo Caio também. Atacante experiente, deu corpo e esperou. Vou ver se vem um trouxa aqui para me dar uma traulitada. Veio, cartão amarelo, expulso. Foi ingênuo o Rodrigo Caio. Teve responsabilidade, mudou ali o cenário do jogo. Agora, eu fiz um texto no meu blog, que publiquei no dia 2 de janeiro. O título é, que ele está lá ainda, né? Flamengo interno e suas falhas, a maior ameaça ao Flamengo do campo em 2020. Isso foi em 2 de janeiro, tá? Então, amanhã completa aí, 11 meses que eu escrevi isso aí, que eu publiquei esse texto. Então, vamos recapitular, até para entender, o torcedor entender o que acontece fora de campo e como que o Flamengo chegou aos títulos que ganhou no período do ano passado para esse ano. Quando foi eleito o Rodolfo Landim, foi escolhido o Abel Braga. Abel Braga, o técnico. Sai o Dorival Júnior, entra o Abel Braga. Assume a vice-presidência de futebol Marcos Braz, que não escolheu Abel Braga. Foi escolhido por BAP e outros personagens. Abel Braga fracassa e pede demissão. Ele não foi demitido, ele pediu demissão.
Bem, agora a bola está com o Marcos Braz, que joga suas fichas em Jorge Jesus. Jorge Jesus chega, é eliminado da Copa do Brasil, passa raspando pelo Emelec, o time decola, ganha a Libertadores e ganha o Campeonato Brasileiro e mais algumas taças depois na virada para 2020. Sai Jorge Jesus para treinar o Benfica. O que acontece no Flamengo? Há uma unanimidade entre os dirigentes na busca por um substituto? Não. Sai correndo para a Europa o Marcos Braz com o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, em busca de um técnico europeu. Porque partem do princípio de que aqui na América do Sul, no Brasil, aliás, não havia ninguém. De fato, não havia. Contratar quem naquele momento? Era bem complicada a situação. E, enquanto isso, uma outra ala queria Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independente Del Valle. Ou seja, os dirigentes do Flamengo nunca se entendiam com relação ao nome. Houve uma unanimidade, ou quase isso, agora com o Rogério. Porque aí perceberam que não havia tempo de buscar alguém fora, porque no meio da temporada, numa situação mais apressada, teria que ser alguém no Brasil, e viram o Rogério como a única opção disponível, num time que talvez o liberasse, ou do qual ele quisesse sair, que era o Fortaleza, e foram atrás do Rogério. Então começa assim, gente. Começa nas divisões políticas do Flamengo, que tem um governo de coalizão, de um presidente que foi apoiado por várias correntes, e aí coloca o Marcos Braz, não é da corrente política do BAP. Como esse novo vice de esportes olímpicos, não tem nada a ver com esse pessoal. Tem lá o vídeo, botei lá no meu blog, está lá também, para qualquer um ver. Ele, na campanha de 2015, elogiando Patrícia Amorim, que saiu, segundo a auditoria feita em 2013 pela administração Bandeira de Mello, junto com o BAP, Landim, esse pessoal todo, o Flamengo devia 750 milhões de reais. Hoje, corrigido, daria 1 bilhão e 300, aproximadamente pelo IGPM. 1 bi e 300. O Flamengo reduziu a dívida. Esse cara criticava isso. Hoje é vice-presidente de esporte olímpico do Flamengo. Então, será que essas pessoas estão pensando realmente no futebol? Estão pensando prioritariamente nisso, ou a política contaminando o clube e aquelas velhas práticas ameaçando como um fantasma o tempo todo? Isso estoura no campo. Não se iludam. Agora surge também algumas pessoas defendendo, porque mandou o Domenech embora. O Domenech, que várias vezes aqui até eu meio que o defendi, porque achava que era preciso tempo, foi um fiasco no final. O Flamengo tinha a pior defesa do brasileiro quando ele saiu, tomando de 5, tomando de 4, não deu certo. Mas por que contrataram o Domenech? É uma corrida contra o tempo. Se o Marcos Braz não volta com o Domenech, uma outra ala política do Flamengo vai lá e tenta contratar o Miguel Ángel Ramírez, de repente. Poderia ter acontecido isso. Então a política no Flamengo o tempo todo ela está ali, bombando. Por quê? Porque é um governo de coalizão. Então você é dessa ala. O Flamengo tem um conselho do futebol com 3 integrantes de grupos políticos que apoiaram o Landim. Um deles integra um grupo que emitiu uma nota, tuitou e fez tudo, pedindo a cabeça do Domenech, enquanto esse representante estava lá no Equador, junto com a delegação. Olha que absurdo. O cara está junto com a delegação, está lá o técnico, ele representa um grupo que pede a cabeça do técnico publicamente. Quer dizer, esse é o Flamengo político contaminado, que no ano passado o futebol foi tão bem, Jesus foi tão mágico, né, com a sua equipe, com seus jogadores, que isso tudo ficou em segundo plano. Mas não é o tempo todo que isso vai acontecer. Então, quando eles procuram o culpado, tem que ir muito além do campo. Você vê lá nos dirigentes, no presidente do clube, né, pessoas que acham que administrar o Flamengo é como administrar uma empresa, não é. Não é porque os acionistas dessa empresa são os milhões de torcedores do Flamengo que estão de butuca ligado o tempo todo, cobrando e questionando. Não são os associados lá da Zona Sul, o pessoal do Parquinho, não. É a torcida do Flamengo, que gera a receita milionária do Flamengo de quase 1 bilhão no ano passado. E que será muito menor esse ano, não só pela pandemia, porque não tem sócio torcedor do mesmo volume, porque não tem bilheteria, né, porque não vai vender um Renier ou um Vinícius Júnior esse ano, mas também porque o Flamengo foi eliminado de 2 competições, porque o futebol acaba sendo contaminado por escolhas que não são feitas de uma forma organizada, por um colegiado, por pessoas que conversem. Não, eu vou atrás, contrato, tem que dar certo. Aí o outro está esperando, se não der certo, aí vamos tentar trazer outro técnico. Foi assim o tempo todo, gente. O primeiro técnico do Flamengo, que foi o Abel Braga nessa gestão, não foi escolhido pelo vice de futebol. Então esse é o Flamengo dessa gestão. O que parecia maravilhoso e tudo mais, nunca foi na verdade. Então é preciso deixar isso, botar uma luz nisso aí, até para o torcedor entender. Senão vai estourar só em cima de jogadores e do técnico. E não é só deles a responsabilidade, não. Tem mais personagens nessa história. Pedro, a gente põe no ar o Linha de Passe quase que todo dia, né? Tem sido assim e tal, depois dos jogos, das rodadas, o Linha de segunda-feira, agora com os jogos da Libertadores também. Falamos muito sobre Rogério Ceni, sobre o tempo que teria para trabalhar, sobre em que momento aceitou o cargo, e foi muito elogiado por ter aceitado o cargo de técnico do Flamengo neste momento. Tudo está sendo analisado pelo time do Linha de Passe sempre, né? Os gols perdidos, como dissemos agora há pouco, o pouco tempo de trabalho, mas também por isso eu me sinto à vontade e não tem como não perguntar.
O trabalho do Rogério Ceni, nesse pouco tempo, nesses poucos dias, com essas 2 eliminações, é uma decepção até aqui? Fiquei à vontade sempre, Paulo. Trazendo agora um pouco mais para dentro de campo, é claro que quando você contrata um Rogério badalado, então, como a melhor opção entre os nomes nacionais, você espera muito mais do que 2 eliminações em 21, 22 dias. Você espera muito mais do que uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Você espera muito mais do que a decisão de sacar jogadores do naipe de Everton Ribeiro e Arrascaeta, porque por mais que não estivessem bem, é bom que se diga, concordamos, acho que todos que não estavam bem, era quem poderia ter uma carta na manga, um brilho. Você espera muito mais ali naquele final de jogo. Você espera talvez que coloque o Pedro um pouquinho antes ali no segundo tempo, quando o time já demonstrava desde os primeiros minutos da primeira etapa que precisava de uma opção dentro da área, alguém para finalizar. E você espera muito mais do que simplesmente acertar um sistema defensivo. Só que a diretoria precisa saber agora o que ela quer. Passa um pouco pelo que o Mauro fala de ter um rumo, ter um norte. Não ser um jogo de stick e puxa, meu grupo quer isso, o outro grupo quer aquilo. O que a diretoria quer agora? Porque quando a diretoria demite o Domi e contrata um Rogério, era quase que um clamor, né? Precisamos resolver essa defesa, meu Deus do céu. Gustavo Henrique, Léo Pereira não dá, Rodrigo Caio fora, ninguém sabe o que fazer. Vem o Rogério, na primeira semana que ele teve, e aí vamos tirar o recorte do primeiro tempo. Na primeira semana que ele teve cheio, que foi agora, ele conseguiu minimamente acertar a defesa. A volta do Rodrigo Caio, um posicionamento, o Gustavo Henrique até um pouco mais seguro dentro do que foi trabalhado. O Arão vindo cada vez mais para ajudar nessa saída de bola e sabendo cobrir cada vez mais o avanço das peças do meio de campo. Então havia um esboço de uma organização defensiva e muito foi falado ali, o pessoal comenta até em redes sociais, em tempo real, ali do jogo sobre isso. Só que agora surge um outro problema. O Mauro trouxe os números aí do Ricardinho, nosso Spinelli, do da TSPN. Há um problema agora de finalização, não só de criação, mas de finalização. É preciso olhar para isso também. O Rogério vai dar conta disso? E claro que é um peso nas costas dele nesse momento. 2 eliminações, aproveitamento é baixo, é muito baixo, uma pressão, vocês falarem obrigação, não sei se exatamente obrigação, mas a gente vai acabar resvalando nesse termo, mas sim uma pressão muito grande em fazer valer seu favoritismo de melhor elenco no Brasileiro e que precisa acertar não só o complemento de acerto defensivo, mas como também essa situação de finalização, uma criação melhor, não foi só uma atuação pouco inspirada. Quando o Flamengo bateu de frente com uma linha de 5, uma segunda linha de 4, o Flamengo não soube se movimentar, abrir o campo, criar opções, tinha apenas uma bola, o Bruno Henrique abria pela esquerda, se lançava, ganhava no confronto, um contra um, muito bom jogador que é a principal arma do Flamengo até aqui, e lançava, alçava a bola na área, não tinha quem finalizasse. Vai enxergar como é que vai fugir dessa situação? Vai enxergar o momento certo de ter um jogador dentro da área? Então assim, é preciso saber, além de arrumar o sistema defensivo, precisa brigar lá na frente. O Rogério vai ter estofo, vai ter repertório, vai conseguir aguentar tudo isso? Acho que, claro que o número não é bom, a campanha não é boa, os 22 dias o saldo não é positivo, e o Rogério agora sabe bem o que vai cabelo de pressão para reverter esse quadro. Mas claro, não dá para dizer que o trabalho é positivo e não dá para dizer também se agarrar somente ao pouco tempo, Paulo. O problema, né, Paulo, eu acho que é o seguinte, a gente olha para as 2 eliminações do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores e não há dúvida alguma de que o Rogério tem mais responsabilidade na segunda eliminação, né, na eliminação de hoje. Pelo que foram os jogos, né? Então a gente tem que lembrar também que contra o São Paulo no primeiro jogo o número de desfalques era bem maior, né? Mesmo no segundo ele ainda não contava com jogadores importantes. Hoje ele não tinha os seus 2 centroavantes, mas já teve, né, nos 2 confrontos contra o Racing mais jogadores à disposição. Teve, como bem lembrou o Pedro, uma semana para trabalhar antes dessa partida de hoje, né? Teve a volta do Rodrigo Caio, que era vista por muita gente como a solução para a defesa. E acho que olhando para as substituições de hoje, certamente vamos ouvir o Rogério, a hora que ele falar, ele vai ser perguntado a respeito disso, mas as substituições do Rogério hoje lembraram as substituições daquele primeiro jogo do Domenech, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, que ficou todo mundo olhando para as substituições e falando, mas por que isso? O que ele está fazendo? Qual que é a intenção? Eu até na hora que ele tirou a Arrascaeta, eu entendi que poderia ser uma questão física. Repito, acho que o Arrascaeta só jogou 90 minutos uma vez contra o Coritiba desde que voltou, né? Então pode ser que tivesse desgastado e que ele achasse que tendo que fazer uma substituição para recompor o sistema defensivo, ele ia tirar o cara que tinha ali menos condições de jogar os 90 minutos.
mas depois, na hora que ele tira o Everton Ribeiro, ali realmente fica difícil de explicar e de defender. Então, acho que tudo isso não significa que o Rogério não é um bom técnico, que ele não possa ser um grande técnico. Como disse o Birner, eu concordo com ele, é o técnico mais promissor do futebol brasileiro. Acho que nesse caso a melhor escolha que o Flamengo podia fazer era o Rogério Ceni, porque não dava para buscar gente lá fora nesse contexto, nessa altura do campeonato, e por ser o técnico mais promissor que fazia um grande trabalho no Fortaleza, fazia sentido escolher o Rogério, mas também não dá para negar que, entre vários motivos, me parece que as escolhas do Rogério hoje fizeram também, tiveram uma parte de responsabilidade aí na eliminação do Flamengo. Birner, o que você precisa quando Birner, você está... Só para situar, tá? Antes de você falar, essas imagens são de torcedores do Flamengo que passam a se reunir. A polícia está tentando dispersar, né, a galera, mas são alguns torcedores do Flamengo que passam a se reunir na porta do Maracanã, evidentemente para protestar, para elogiar, que não é, né? Olha lá, pessoal, a rapaziada, a torcida do Flamengo, parte dela já chegando ali à porta do Maracanã para iniciar um protesto. São poucos torcedores, né? São poucos torcedores, nessa imagem pelo menos, mas são imagens ao vivo, já de um pingo de protesto, de um pouco mais de pressão para cima do Flamengo depois dessa eliminação. Vitor? Normal a insatisfação, né, diante dessa situação. Se não houver nada de violência, nenhum exagero, nem a desconstrução de uma coisa que pode ser corrigida, que é o trabalho feito no futebol do Flamengo, tudo bem, eu entendo perfeitamente que os torcedores estão incomodados e que possam reagir dessa maneira. Mas, voltando ao campo de jogo, quando você tem uma situação difícil, você precisa ganhar um jogo de Libertadores, por exemplo, o Rogério no jogo de ida, ele optou por colocar o René na lateral direita e no Mateuzinho exatamente para privilegiar a experiência. Você está assistindo o jogo, você vê, por exemplo, o Vitinho está bem, mas claramente, não só pelo pênalti perdido pelo São Paulo, pelo gol perdido hoje, pelo que tem feito na temporada, está com dificuldade, está com falta de confiança ao finalizar. Se ele colocar 3, 4 bolas para dentro do gol ao longo do tempo, a confiança volta e o número de gols aumenta naturalmente. Ele finaliza melhor do que ele tem conseguido no Flamengo. Foi assim, por exemplo, antes de chegar ao rubro-negro. Você tem jogadores experientes em campo que precisam lidar com a partida de mais pressão. Você tira esses jogadores, vamos supor que o Arrascaeta tenha um problema físico. Perfeito. Quem entra? Entra o Diego. Entra o Diego, ou entra o Pedro. Expulsou um jogador, né? Você vai colocar... Coloca o Diego. Recua um pouco o Gerson. Confia na técnica dos seus jogadores. Sabe, você tomou um gol, você precisa qualificar a criação. A bola precisa chegar na área pro Pedro redonda. Não com cruzamento na área, só com o chuveirinho, porque você não vai entrar pelo meio. Ali tá difícil. Pelos lados, o adversário jogando com linha de 5, linha de 4. Tem lateral para fazer a marcação, jogador na frente do lateral marcando e zagueiro para fazer a cobertura do lateral, para sobrarem 2 zagueiros para marcar o centroavante. Quer dizer, as alterações, elas não têm a menor lógica do ponto de vista emocional e do ponto de vista esportivo. Sabe, é um erro do treinador. Não adianta dizer, vamos passar... Não, o Rogério não teve tempo ainda para colocar tudo o que ele quer. Ele modificou o jeito de jogar e o time melhorou. A configuração coletiva ela é mais inteligente do que era do Domi. Porque, além de ser a que o Rogério usava no Fortaleza, ela é mais parecida com a que fazia Jorge Jesus, né? É óbvio que os 2 centroavantes que não puderam atuar inteiros, o Pedro o jogo todo, e principalmente o Gabigol, que tem um entendimento com o Bruno Henrique, fizeram a falta. Talvez se o Gabigol jogasse, o Flamengo se classificaria. Tudo isso eu acho que pesa. Mas o treinador precisa tomar decisões mais maduras na hora do jogo de pressionado. Um cara que conhece tão bem a Libertadores, conhece o jeito que joga os argentinos, conhece a catimba do futebol argentino, entende a pressão que é você ter que lidar com o resultado e jogar com um atleta a menos. O próprio Becachese, eu já falei disso uma vez aqui, o Bora até brincou comigo, agradeceu, num clássico contra o Independiente, que pro Racing é muito mais importante que o jogo contra o Flamengo, no Campeonato Argentino, ano passado, salvo engano, ele perdeu 2 jogadores. Ele armou o time no 4-3-1 em vez do 4-4-0 para ficar sendo bombardeado. O Racing tinha um jogador adiantado, um jogador para marcar o Lisandro Lopes só. Não precisa mais. Corra o risco. Porque quando você coloca o jogo, você coloca um jogador que nem vai apoiar, nem vai conseguir agregar muito atrás, porque não precisa. Você tem que criar. Você tem que ir para cima. Você tem que colocar jogadores mais experientes, que são frios na hora da decisão. Que na hora da decisão a bola não fica queimando no pé, que o jogador não fica ansioso, que ele levanta a cabeça e pensa na hora da decisão. Futebol é um esporte que se joga com a cabeça e se executa com o corpo, não o contrário. Então, as alterações foram muito ruins,
muito ruins mesmo. Né? E é óbvio que elas contribuíram. Se ele acertaria as alterações, se elas fossem certas e o time ia conseguir ganhar, não sei. Não posso dizer. As alterações foram muito ruins e foram fruto de um técnico que ainda toma algumas decisões equivocadas e com o tempo, creio, parará de tomá-las ou diminuirá a quantidade de decisões equivocadas que toma nessas horas. Agora, a questão que envolve o Vitinho, Mauro, é uma questão estranha, né? Porque o Vitinho, ele até fez boas partidas recentemente. Eu acho que é uma das missões do Rogério Ceni, depois do que aconteceu nessas eliminações, trazer de volta o Vitinho, tentar recuperar o melhor Vitinho, mas de certa forma, pelos gols perdidos, pelo pênalti no jogo do Morumbi, pelos gols perdidos hoje principalmente, ele se torna um símbolo dessas eliminações, né? Repito, mesmo jogando bem, né, como jogo de futebol, como jogador de futebol, fez inclusive aquela jogadaça tal com o chapéu e perdeu na hora de finalizar, mas ele se torna um símbolo pelos erros, pelos gols perdidos, de certa forma um símbolo dessas eliminações. Se ele não se ajuda, ele não ajuda também o time, né? Porque, além disso, ele demonstra uma apatia, assim, uma passividade, né, no semblante, parece que nada aconteceu. Teve a bola do Isla que ele chegou atrasado, que eu acho que ele errou ali, a bola foi muito bem colocada pelo lateral, ele não alcançou. E depois o passe da Arrascaeta, que ele caminha com a bola e perde o gol no final do primeiro tempo. Ali é um gol, era uma obrigação fazer aquele gol. Ele é um profissional, um atacante, ele tem toda a condição. Aí rola para fora, quer dizer, um cara que não tem crédito, né? Porque já andou falhando em outras ocasiões e a torcida dele muito reclama. Agora, qual técnico vai recuperar o Vitinho, né? Já passaram alguns aí, ninguém consegue recuperar para valer. O futebol que ele mostrou em outros momentos, ele não apresenta no Flamengo. Realmente é um caso grave. Ele já está 2 anos no clube, ele foi contratado ainda quando o presidente era o Eduardo Bandeira de Mello. Então ele chegou em 2018, né? Já faz 2 anos e pouco que ele defende o Flamengo. E, de fato, ele fez até algumas boas jogadas, até que ele funcionou para a equipe em alguns momentos, mas esse gol, por exemplo, aí é um negócio que não tem explicação. Desperdiçar essa oportunidade já na parte final do primeiro tempo, num raro momento que o Racing saiu lá de trás e deu esse campo todo para o Flamengo armar essa jogada e o Arrascaeta o colocou em condições de marcar e ele acabou perdendo. É um cenário bem complicado, né? Porque agora é o que vai acontecer. O Rogério vai ter também tempo, né? Tempo para fazer os ajustes. Vai conseguir? Né? Essa é a grande questão. E, claro, toda essa instabilidade que cerca o clube, que envolve o clube, isso de alguma maneira acaba desembocando no futebol. Né? Agora mesmo, em janeiro, o Flamengo, não em janeiro exatamente, mas no primeiro trimestre, o Flamengo já tem que pagar a Fiorentina uma parcela que é de quase 3 bilhões de euros aproximadamente, em torno disso, a primeira parcela para ficar com o Pedro. Vai ficar mais difícil de ter esse dinheiro, vai ficar mais complicado conseguir viabilizar isso. A renovação do Diego Alves fica mais difícil também, porque o jogador quer um aumento e tudo mais, isso estava fora do orçamento. E esse orçamento que contava com premiações lá atrás, em títulos, esse orçamento está totalmente comprometido pela pandemia e por conta do fracasso do time nas 2 competições de mata-mata. Então, nós estamos aguardando o Rogério Ceni começar a falar, tá? Quando começar a falar, o técnico do Flamengo, evidentemente, tem prioridade. Vamos mostrar ao vivo, pelo menos, um pouquinho as respostas mais importantes do Rogério Ceni. Já falou o BKSS, o técnico do classificado Racing, falará daqui a pouco o Rogério Ceni. A pressão fica grande e proporcional ao tempo de trabalho que terá, será o peso, né, nessa sequência de ano do Flamengo, o peso para cima do trabalho do Rogério Ceni, né, Jean? Sem dúvida. E é engraçado, é até de alguma maneira paradoxal, mas acho que assim, as eliminações também, de alguma maneira, vão impor algumas dificuldades que ele não tinha, né? Que é a de gestão de grupo. A gente sempre falou muito disso quando o Flamengo montou esse elenco tão forte, com 2 times muito capazes, né? Porque o segundo time do Flamengo é um time muito capaz também, do ponto de vista de potencial. A gente não viu, mas potencialmente é um time muito forte. E agora ele tem um elenco muito amplo, com muitos jogadores que vão disputar uma competição apenas. Então eu falava outro dia, né? Outro dia não, faz um tempo já, depois daquele começo espetacular do Pedro, que assim, a gente sempre falou do quarteto, né, ofensivo do Flamengo, com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, e fala, bom, esses 4 não se mexem, ninguém vai nunca mexer nele. Só que aí vem o Pedro e joga a bola que tá jogando, né? É o melhor jogador da temporada no Flamengo até aqui. E aí você tem 5 já, você tem 5 para 4 vagas em tese, né?
não era um problema, isso não era uma questão, porque você tendo Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que ótimo que você tem 5 desse nível, e tem ainda o Vitinho, e tem Michael, e tem Pedro Rocha, e tem alguns que nem vingaram, que não renderam. Agora você tem todos esses caras à sua disposição e eles vão ter só um campeonato. Diga lá, Rogério falando. Rogério falando. Vamos nessa então. Daqui a pouco mais análise, mais conversa aqui no Linha de Passe. Fala ao vivo o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, depois da eliminação. Era um jogo que, por mais qualidade que os dois tenham, se faz necessária a velocidade dos lados, já que você tem Gerson pelo meio, depois a entrada do Diego pelo meio para dar essa qualidade. Nós abrimos mão até de mais um zagueiro, já tínhamos pedido o Rodrigo Caio com a expulsão, e mantendo um homem de referência à frente para tentar fazer o gol, que é o Pedro. O Pedro não tinha condições de jogar os 90 minutos, por isso começou no banco. Nós avaliamos que uma condição de 30 minutos, para quem vinha de 3 semanas parado, era o que ele poderia entregar de melhor para a gente. Essas foram as escolhas do jogo, que muitas vezes é analisado de trás para frente, né? É analisado do momento do último pênalti para trás. A gente deveria analisar por tudo que esse time construiu. E digo para você que para mim é sempre um orgulho trabalhar com gente desse nível, atletas desse nível, né? Porque o resultado final ele não expressa, mas nem de perto, o que esse time produziu no dia de hoje. Obrigado, Rogério. A pergunta agora é de Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Resta ao Flamengo apenas o Campeonato Brasileiro na temporada. São 2 eliminações em pouco tempo de seu trabalho. Você acredita que pode dar a volta por cima? Se sente pressionado no cargo? Olha, eu acredito que eu posso continuar fazendo o meu melhor todos os dias, que é o que eu me predispus quando eu vim para cá, para o Flamengo. Isso é o que eu posso fazer. Eu posso controlar o trabalho, tentar melhorar a intensidade, fazer com que o time pressione mais, consiga rodar mais quilometragem no jogo, que a gente desenvolva sempre a parte técnica, tentar melhorar sempre a parte tática. Eu só não posso controlar resultado. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é possível na parte de ninguém. Uma pergunta de Fred Uber, do GE. Qual o peso da eliminação para o restante da temporada e como resgatar a confiança dos jogadores e da torcida? O peso é gigantesco. A Libertadores tem um significado, o maior significado dos campeonatos que nós jogamos aqui na América do Sul. Então, assim, não há como mensurar o tamanho, o prejuízo, não só prejuízo financeiro, mas o prejuízo de confiança, o que pode afetar para o dia a dia. O que nós temos é que continuar firme, trabalhando, tentando fazer com que a equipe produza mais para buscar o título que falta, o título brasileiro. Pressionado no cargo, cara, eu sou muito feliz de ter conhecido um grupo de trabalho como esse. Eu trabalhei nos últimos 2 times que eu trabalhei com gente do mais alto nível e mais alta qualidade. Eu sei da entrega de todos eles diária e sei da minha dedicação dos últimos 21 dias, aliás hoje faz 21 dias que eu estou aqui, do que eu trabalhei das 12, 14 horas por dia, dormindo a maioria dos dias no CT, tentando fazer, pensar e realizar treinamentos para que esse time melhore cada vez mais a sua intensidade. Quanto aos atletas, só tenho coisas boas a falar sobre eles. Agora, como eu te falo, você não consegue controlar o resultado final do jogo. Para mim, uma oportunidade fantástica na vida. Infelizmente, a Libertadores fica para trás, nos resta o Campeonato Brasileiro. Obrigado, Rogério. Vamos à última pergunta de Raíssa Simplício, do Gol.com. Boa noite, Rogério. Por que tirar os 2 meias de criação da equipe e segurar tanto a entrada do Pedro? O Pedro, já expliquei, ele vinha de uma lesão, treinou 2 dias apenas com a gente, não tinha condições de jogar uma partida inteira, ou teria que tirar ele no primeiro tempo, ou começar de repente no início do segundo tempo, ele não ter a condição física necessária para acabar a partida. Então nós seguramos o máximo que deu para colocá-lo como referência em campo. Sobre os 2 jogadores de lado de campo, que eu gosto muito, tanto o Everton quanto a Arrascaeta, eu preferi deixar 2 jogadores de velocidade para um time que tinha um jogador a menos. Eu acho que talvez isso a gente deveria ressaltar, né? Um time que joga 11 contra 11, matando o adversário o jogo inteiro. Depois você perde um jogador, a gente deveria ressaltar ficar sem 2 zagueiros, jogar com um Arão centralizado, praticamente um Felipe Luiz fazendo um terceiro homem junto com o João que entrou, e a gente arriscar tudo e conseguir chegar ao empate. Acho que esse talvez seja o grande valor a ser dado. Mas eu respeito, nós conseguimos a velocidade pelos lados, conseguimos a jogada com o Diego que fez o cruzamento
o gol do Arão. Infelizmente, se talvez o resultado final nos pênaltis tivesse sido diferente, hoje nós seríamos tratados como heróis. Como nós não conseguimos a vitória nos pênaltis, a gente acaba tendo que dar explicações sobre coisa que um time que tem, com um jogador a menos, quase 70% de posse de bola, que finaliza 15 escanteios contra nenhum do adversário. Mas o futebol tem o imponderável e isso a gente não pode controlar. Obrigado, Rogério Ceni. Gostaria de agradecer. Muito bem. Então, Rogério Ceni, falando aí o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, o que mais te chamou a atenção nas declarações do treinador rubro-negro, Pedro Ivo? Paulo, eu acho que mais que qualquer declaração específica, me chamou a atenção o tom tranquilo, o tom sereno, o tom de quem sabia exatamente o que estava falando. É muito bom para poder comunicar as suas ideias, só que não necessariamente acho que a justificativa ali de quando ele fala que preferiu jogadores de velocidade é uma escolha talvez muito particular dele. Só que é muito difícil você também explicar, e ele vai ser cobrado por isso, como você abre mão de tamanha qualidade como Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quando ele fala também ali de que ele trabalha 12, 14 horas, não de que ele se entrega muito, de que o grupo é muito bom. Desculpa, do outro lado também tem gente que trabalha, acho que isso por si só não é exatamente um fator que amenize nada. É claro que esse clube trabalha, é claro que esse grupo trabalha, como todos que estão na Libertadores até aqui. Agora, é curiosa essa resposta dele sobre a velocidade. Tem um outro ponto também que me chamou a atenção, infelizmente a gente não teve a oportunidade, a gente sabe que a coletiva é reduzida. No final do jogo, apesar de todas as críticas ao Gustavo Henrique, ao setor de defesa, ele fala muito em velocidade, mas a gente viu também que era um jogo de muita bola alçada na área. Ele acabou tirando também uma grande opção aérea, que era o Gustavo Henrique, e eu queria só confirmar, talvez passou um pouco o tempo ali do assunto, mas endossar porque eu fecho com o Bini sobre a maturidade do treinador Rogério Ceni. E ele vai precisar talvez encarar um pouco melhor. Acho que apesar de todo o tom sereno, é entender que talvez somente a justificativa de jogadores de velocidade, eu fiz essa aposta, não seja suficiente. Talvez simplesmente tirar um Gustavo Henrique, uma bola área, talvez uma outra opção técnica, você fazer tomar esse tipo de decisão num jogo com esse peso, acho que é o que o Birner fala da maturidade. Ele vai começar a entender certos processos a partir de agora. Pelo peso de uma Libertadores, pelo peso do Flamengo, pelo peso do que ele vai carregar daqui para frente. É interessante o tom sereno, ler o jogo e receber as perguntas do ponto de vista técnico e responder do ponto de vista técnico. Não partir para guerra, discussão, bate-boca é interessante, mas acho que ele precisa talvez calibrar algumas ideias dentro do desafio que ele vai ter daqui para frente, que é enorme agora. Se já era com Copa do Brasil ali no laço contra o São Paulo, uma Libertadores agora para passar as quartas, o brasileiro vai ter um peso muito grande para o Rogério nesses pouco mais de 2 meses de trabalho aí até o final da temporada. Não, e até porque, só rapidinho, Pedro, a justificativa da velocidade a partir do momento que você tem um time que você sabe que vai jogar fechado, que vai se fechar, sobretudo a saída do Everton Ribeiro. Cara, você sabe que o Racing ia se fechar, o Racing já estava se fechando. Imagine depois de fazer 1-0. Em relação a Arrascaeta, eu até entendo, eu acho que não entendo a saída do Arrascaeta, agora que ele nem usou a justificativa técnica, mas eu até entendo que ali, pelo menos, a gente não sabia que o Racing ia fechar o ferrolho mais do que nunca, né? Agora, no caso do Everton Ribeiro, o Racing já estava ganhando por 1-0, você vai pôr jogador de velocidade para quê? Se o time adversário está jogando com uma linha de 5 defensores e uma linha de 4 defensores à frente da linha de 5 defensores, não faz sentido. Só conceito de velocidade, também muitas vezes a gente passa quase sempre coloca o jogador para correr. O João já falou que tinha um ferrolho ali, colocar o jogador para correr não é exatamente isso. Mas você pede um Arrascaeta, que é um cara que acelera na qualidade, num passe que acha alguém, que desmonta uma linha, que quebra uma situação de ferrolho ali do Racing, então talvez não tenha sido a melhor opção. A gente vai debater aqui longamente sobre isso, e acho que o Rogério também precisa pensar e não achar que simplesmente uma resposta de eu tentei velocidade e está resolvido. Que ele foi mal, acho que é unânime, né? Todo mundo acha que ele mexeu mal tirando os meias. Mas quem acha que se ficassem os dois ou dos dois, o Flamengo viraria esse jogo? Não, Mauro, mas você estava comentando na transmissão. Eu estava comentando na transmissão. Eu não estou defendendo o Rogério. Eu acho que ele errou. Falei na transmissão e continuo achando que ele errou. Eu só acho que o seguinte, o problema não está aí, gente. O problema acho que é maior. O problema está além do Rogério. Claro que é. O problema está falando só da substituição. Exato. Agora, eu acho que ele foi bem na coletiva. Tudo que o Flamengo não precisa, do ponto de vista dele, para nós jornalistas não. Se ele chutasse o balde seria ótimo, né? Mas para ele, pelo clube, ele está fazendo o que é o papel dele. Se ele chegar com o lança-chamas agora e apontar o dedo, aí a casa cai de vez. Então acho que nesse aspecto, acho que até que ele foi bem.
minimizou e tal, ali segurou, sabe que vai tomar pancada, sabe que vai ser criticado, estamos aqui criticando. Ele mexeu mal no time, ele errou, concordo totalmente com o que o Pedro Ivo falou, com relação a entender que certas mexidas não fazem muito sentido. Agora, o Jesus tirou os dois também contra o Liverpool, né? O Jesus tirou contra o Liverpool. E também recebeu algumas críticas. Não tantas, porque o Jesus já tinha um lastro, né, que o Rogério evidentemente não tem, né? Mas eu acho que ele foi até bem nesse momento, porque o Flamengo já está pegando fogo. Então ele conseguiu até, acho que se sair bem ali e tal, as perguntas foram feitas, né? E ele acho que meio que deu uma driblada. Agora ele vai ter que fazer muitas reflexões, de fato. Eu só acho que o problema maior para mim hoje não foi o técnico, para mim foram os jogadores. Os gols perdidos, a demora em definir as jogadas, o aramelisismo desse time do Flamengo, né? Que não chuta, não machuca, não define, que não era assim, mas ficou assim. Ô Mauro, você fala na transmissão, só uma coisinha, Jean, você fala na transmissão, e muito bem até, que aquele final de jogo era muito mais um ao Deus dará. Vamos ver o que vai acontecer. Sim. Era a bola na área e talvez a velocidade pelos lados do cruzamento, foi o que ele tentou. E aí você, ele tirou a inteligência da equipe. No ano passado, mas porque tirou também os dois, Jesus, e conseguiu, mas tinha o quê? Tinha o toque de qualidade. Você tinha um cara acima da média e um cara de qualidade como o Gabigol. Hoje, quem você poderia ter de qualidade, você sacou, além da inteligência. Então, acho que o Flamengo ficou meio que tira o Bruno Henrique, aquele lance da velocidade, que já tinha velocidade. Pedro, talvez insistir, tem um problema assim, muito mais sério, ninguém tá falando. Ele colocou um trio para resguardar o time de contra-ataques com o garoto que entrou da base, o Felipe Luiz e o William Arão, e não precisava resguardar nada. Tinha o Lisandro Lopes, só adiantado. Ele precisava colocar mais inteligência no time, mais frieza, mais capacidade de decisão. E quando ele saca o zagueiro, ele saca também uma opção de bola alta. Aí o Mauro fala, poxa, mas quando no final já não tinha mais esquema, e realmente você cita isso na transmissão, repito aqui, é isso, ele tirou a inteligência, tirou quem poderia ter algum brilho para muito além do esquema. Então acho que ele falha nesse ponto. Claro que o Jesus também sacou, mas tinha o Gabigol lá na frente. Hoje não tinha exatamente, tinha o Bruno Henrique com a velocidade já, insistiu nessa, então acho que não fazia muito sentido ali naquele momento. Mas fala, Jean, você estava tentando falar, puxar a palavra e acabou cortando. Que eu acho que assim, é o que o Mauro falou, assim, de fato, a responsabilidade do Rogério, eu já falei, até a minha primeira fala foi sobre isso, entre tantos motivos que a gente pode citar, para mim o Rogério está ali em terceiro, quarto, você tem outros motivos mais relevantes, mas evidentemente, se ele não faz essas substituições, acho que o nome dele não seria citado como um dos responsáveis, e ele não pode dizer que foi engenheiro de obra pronta, porque, como você mesmo disse durante a transmissão, Mauro, na hora das mudanças as críticas vieram já. Quer dizer, o caminhão de críticas não esperou que chegasse o resultado negativo e a eliminação nos pênaltis. Então, quando ele diz, mas se a gente ganhar nos pênaltis, não ia estar todo mundo criticando. As críticas em relação às substituições, elas foram feitas... Não, elas seriam feitas da mesma forma. Desde que o Flamengo vencesse nos pênaltis, ele seria criticado. Ele talvez escapasse se o Flamengo virasse o jogo. Aí, né? Não, aí deu certo, ele apostou em algo e virou. Nos pênaltis seria criticado da mesma forma. Porque o gol também acontece naquele jogo aleatório. Você começa. E eu repito, o BKSS hoje não foi BKSS. Ele se acovardou. Se o Racing perde nos pênaltis, ele não volta para a Argentina. Ou volta para tomar pancada, porque ele foi covarde, ele não é um técnico covarde. O Vitor sabe disso, que acompanha bastante o futebol da Argentina. Ele é um técnico super agressivo. Ele botou o time dele entrincheirado contra um time até demais às vezes. Desorganizado, exatamente, e com menos um homem. Não tinha cabimento. O Racing tinha que prender a bola no ataque, tirar o Flamengo da sua área. E tinha condições para isso. Mas não, ficou ali entrincheirado, tomou o gol no final. O castigo por técnico, ele agiu como agem vários técnicos aqui do Brasil que a gente critica. E não foi o que ele é normalmente. Então, assim, os pênaltis ali aliviaram também o BKSS, que certamente seria duramente criticado se fosse eliminado. Agora, temos que lembrar também o seguinte, eu falei isso aqui semana passada, o Flamengo não jogou contra ninguém. O Flamengo jogou contra um time mais fraco, mas que tem camisa e tem história. E que vive um bom momento, foi campeão argentino 2 vezes nos últimos anos, é um time que frequenta a Libertadores, e os jogadores se superaram com 6 desfalques. 6. O Flamengo não tinha fulano, 6 desfalques. 3 do outro jogo ficaram no banco hoje. Solari, Svitanic e Melgarejo. Nenhum dos 3 entrou da partida. Então o Racing jogou sem 6 jogadores, 4 deles titulares, jogadores importantes, nos 2 jogos, e eliminou o Flamengo. Mas o Flamengo jogou contra ninguém, não. O Flamengo jogou contra um time grande. Acho que é bom frisar isso, porque aqui no Brasil isso não é Boca, não é River. Todo mundo acha que o time argentino não é de nada. Apesar de os argentinos cansarem de virem aqui ao Brasil eliminar time brasileiro. Até os pequenos vêm aqui e eliminam time brasileiro. A gente sabe muito bem disso. O próprio Rogério já foi vítima disso com o BKSS no São Paulo Defensa e Justiça.
E só mais um detalhe, quando ele tira os jogadores de criação, o Vitinho, que vinha jogando bem, cai de rendimento. Porque os jogadores de criação preocupam a marcação do Racing e o Vitinho circula nos espaços, buscando espaço para receber a bola, se aproximando do jogador que atuava mais adiantado, né, do centroavante do Flamengo. Quando ele tira os jogadores de criação, o Vitinho passa a ter a responsabilidade de criação e ele se afasta, né, um pouco do jogador de área, do Pedro, no caso, né, naquele momento, ou, se caso ele se aproximasse, ia depender de lançamento longo, tanto que a melhor jogada que acontece é o lançamento, se não me engano, do Gustavo Henrique, numa bola invertida para o Isla, que ele pega e toca a bola para o meio e pode ali construir uma jogada de gol e ele erra o passe para o meio. Quer dizer, você cria um vão no meio do campo do Flamengo para ter a jogada que o Rogério disse na entrevista pelos lados, para viver de cruzamentos contra uma defesa que tinha um monte de jogadores na área e até fez um gol numa cobrança de escanteio do Diego, que se tivesse entrado para jogar mais próximo do atacante, para ajudar na criação, para vir buscar a bola, se movimentando, talvez pudesse fazer isso e também o cruzamento, porque como disse o Mauro, o BKTS não foi BKTS, ele ficou enfurnado no campo de trás, nem sequer adiantou as linhas para tirar a bola de perto da sua área, enquanto suportava a pressão do Flamengo. Num lance o Flamengo fez o gol de cabeça. Agora, eu não acho que essa seja a principal virtude do time. Se fosse fácil assim, jogaria só de maneira fechada, cruzando bolas na área. A gente pode dizer também que o gol foi fruto de uma jogada que acontece no futebol em qualquer equipe, e o Flamengo pode muito mais do que isso. Vamos ao intervalo, daqui a pouco nós voltaremos com imagens ao vivo lá da porta do Maracanã. Vamos ver a quantas anda esse princípio de protesto da torcida do Flamengo por lá. Depois do intervalo, linha de passe e volta. Estamos de volta. Eu disse no final do bloco passado que nós teremos imagens ao vivo lá da porta do Maracanã. Não teremos porque não existe mais protesto. A pequena multidão foi dispersada, né? Aquelas dezenas de torcedores ali não estão mais na porta do Maracanã. Tá tudo tranquilo, tá tudo normal por lá. Amanhã, 11h30, linha de passe, né? Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores e tem linha de passe às 11h30 da noite. Claro, a edição já, né? Você está anotando na sua agenda, como sempre, a edição da quarta-feira, já tão tradicional, chegando ao vivo nesta quarta às 11h30 da noite. Último intervalo, já voltamos. Estamos encerrando a edição do Linha de Passe desta terça-feira, prometendo voltar amanhã às 11h30 da noite. Muito, muito obrigado pelas participações, pela sua audiência, você fã de esportes dos canais ESPN e Fox Sports. Muito obrigado a Jean Oddi, Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, Mauro César, obrigado a você. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira com Linha de Passe fechando a noite de futebol às 11h30.